Queridos, nessa noite nós vamos falar de um tema que, mais do que nunca, nós precisamos falar. Paternidade é um assunto, é um tema, é algo que nasce no coração de Deus. Glória a Deus. Deus é Pai. O apóstolo falou agora há pouco aqui, eu fiquei... Quando o Espírito Santo está conectado, quando o Espírito Santo conecta, é assim. Aí ele coloca um versículo ali e fala de algo que tem a ver com o que eu vou falar. Glória a Deus. Para quem não acredita em mundo espiritual, para quem não acredita no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, é só uma mera coincidência. Mas para nós, que somos do Pai, a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os que perecem. Pois bem, o apóstolo fez uma afirmação aqui que eu fiquei ali pensando, apóstolo. Fiquei pensando na frase que o senhor usou aqui. O senhor disse, o problema nunca foi de paternidade. Porque se fosse de paternidade, o próprio Deus teria vindo e não tinha enviado seu filho. E eu fiquei ali ruminando ali naqueles 3, 4 minutos ali. E o Espírito Santo falou no meu coração, é verdade, o problema nunca foi paternidade, porque o Pai é perfeito. A Bíblia diz assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então é verdade, o problema não está na paternidade, o problema está em nós que não cumprimos o nosso papel de paternidade aqui nesse tempo. Nunca se viu, querido. Nunca se viu na história da humanidade uma geração tão problemática na sua paternidade. Eu vou seguir porque o tempo é curto, né? O tempo urge. Eu queria começar. Não sei se dá para você ler aí, ficou pequeno, né? Mas eu vou ler para você. Em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A sua imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Criou o homem e mulher os criou. Esse é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Esse é o primeiro capítulo da Bíblia. E Deus diz que a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, cria a sua imagem e semelhança. E Lucas, capítulo 3, versículo 38, no finalzinho diz assim, Adão, filho de Deus. Em outras palavras, querido, o primeiro livro da Bíblia está dizendo que Deus criou o homem. E Lucas vem e diz que Adão é filho de Deus. Qual a conclusão que nós chegamos? Que Deus criou um filho. Glória a Deus. Deus começa a história da humanidade criando um filho. E se Deus criou um filho, Deus era o que para esse filho? Pai. Então a história da relação humana começa com uma relação de pai e filho. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, primeiro livro do Antigo Testamento. E aí o último livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Pacto, termina com essa declaração. Eis que eu vos enviarei... Dá para ler ali, né? Não, para mim tá longe, ficou pequeno. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele termina no último livro do Antigo Testamento fazendo uma declaração. É necessário que haja conversão de coração dos seus pais, dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Por quê? Porque senão haverá maldição. Então Deus começa, a Bíblia começa no primeiro livro falando de pais e filhos, termina o Antigo Testamento falando de pais e filhos. E aí vem o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. E como é que começa? Você sabia que o primeiro livro do Novo Testamento, pelo menos a concordância geral entre os teólogos, é de que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus, porque a gente tem a impressão de que porque ele é o primeiro livro do Novo Testamento, ele seria o primeiro, o mais antigo. Mas o livro mais antigo do Novo Testamento, o primeiro a ser escrito,
segundo a maioria dos teólogos, foi o livro de Marcos. E no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais uma vez, a Bíblia começa falando algo sobre pais e filhos. E para não quebrar o ritmo, termina o Novo Testamento falando sobre esse tema. Apocalipse, capítulo 1, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. A Bíblia, o Apocalipse, capítulo 1, está dizendo que Deus constituiu um povo especial para ter uma relação com ele na qualidade de pai. E finaliza, no último capítulo, dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esse é o meu e teu Jesus. E o último versículo da Bíblia, o último versículo do Novo Testamento, termina falando de pais e filhos. Por que isso, queridos? Será que o que está escrito, da forma que está escrito, a maneira que está escrito, é aleatório? É sem razão? É sem motivo? Ou será que Deus queria comunicar algo? Ou será que Deus queria estabelecer um sistema para a humanidade? Será que Deus queria estabelecer um padrão, comunicar uma mensagem? Eu acho que sim. O primeiro livro da Bíblia ele fala de pais e filhos. O último, do Antigo. O último livro do Antigo Testamento fala de pais e filhos. Primeiro livro do Novo Testamento, pais e filhos. O último livro do Novo Testamento, pais e filhos. Então Deus quer comunicar algo para nós. Veja se você consegue acompanhar aí. Por que, queridos, nós precisamos falar de paternidade? Por que é importante abordar esse tema dentro das igrejas? Dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, dentro da sociedade? Você vai descobrir. São dois motivos. Primeiro motivo, porque paternidade é a origem, é onde tudo começa, é a nossa essência. Porque nós somos filhos, porque nós somos pais. É porque o nosso Deus é um Deus geracional. É porque o projeto de Deus para a humanidade passa de pai para filho. Glória a Deus. E o segundo motivo pelo qual nós precisamos falar de paternidade, antes de falar do segundo motivo, olha o que está escrito em João, capítulo 16, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, meu Pai vos conceda. Olha o que ele diz, queridos. Para que vades e deis fruto. Esse fruto que João fala aí são frutos de justiça. São frutos de misericórdia. São frutos de fé. Mas também está falando, queridos, de geração, de transferência de legado espiritual de pais para filho, porque ele diz assim: e o vosso fruto permaneça. A pergunta é: como é, querido, que você vai, se você é um homem de Deus, você é um homem íntegro, você é um pregador de justiça, você é um pregador do evangelho, você é um pregador das boas novas, como é que esse fruto vai permanecer? Se você souber transferir essa palavra, se você souber transferir esse conhecimento, se você conseguir transferir essa verdade para a próxima geração, para os seus filhos, para a sua prole, para a sua descendência. Para que o fruto permaneça, é necessário que você, como pai, assuma o seu lugar de sacerdote, de profeta e transfira à próxima geração o nome do Deus que você conhece. Glória a Deus. Aleluia.
Esse é o primeiro motivo pelo qual precisamos falar de paternidade. O segundo motivo pelo qual nós precisamos falar de paternidade é que o inimigo das nossas almas, sabendo disso, sabendo que o nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus que transfere a sua verdade de pai para filho, ele sabe disso, o inimigo das nossas almas, e ele direciona todas as suas munições contra pais e contra filhos para destruir o modelo geracional de Deus de redenção e salvação de todo homem. O inimigo sabe disso. E quer que eu te diga uma coisa, querido? Ele sabe como fazer. Ele sabe como destruir. Ele sabe como fragilizar a sociedade, atacando pais e filhos, atacando o modelo de Deus de redenção da humanidade. Como disse o apóstolo agora há pouco, ele, o Pai, enviou o Filho para a redenção da humanidade. Ou seja, o projeto partiu de uma relação de pai e filho. Eu vou falar para você alguns exemplos bíblicos de como que o inimigo conseguiu macular, em alguns momentos, destruir, atrapalhar esse projeto. Você vai ver, por exemplo, lá no livro do Êxodo, que Faraó ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22, porque de lá viria um libertador chamado Moisés. Ah, não, mas ele mandou matar todas aquelas crianças porque o povo estava se multiplicando. Não, querido, isso é só quem tem os olhos no natural. Mas no mundo espiritual, algo muito grande estava acontecendo. Algo profético, uma guerra espiritual. Um libertador ia nascer. Um libertador ia levantar, tirar um povo da escravidão para que fosse modelo para gerações futuras do projeto de Deus de redenção. Então o inimigo, sabendo disso, tratou de incitar Faraó para que uma grande quantidade de crianças fossem mortas. E isso aconteceu lá. Mas Deus sempre tem um plano para frustrar o plano do inimigo. E ele providenciou o escape de Moisés. E Moisés se tornou o grande libertador do povo de Israel, tirando Israel da escravidão do Egito. Numa reviravolta miraculosa. E Moisés hoje ele é respeitado pelas 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Moisés é considerado o grande profeta para essas 3 religiões. E no Novo Testamento também tem uma história parecida, está registrado lá em Mateus, capítulo 2, dos versículos 16 a 18, que ele diz assim: é registrado que Herodes ordenou a matança das crianças em Belém, porque de lá viria um outro libertador, chamado Jesus. Ah, não, mas Herodes estava só com medo de perder o trono dele. Não, querido. No mundo espiritual existia uma batalha intensa para que esse novo libertador não chegasse a nascer. E o inimigo usa pessoas chaves em postos chaves da sociedade para tentar frustrar os planos de Deus. Mas, como eu disse agora há pouco, Deus nunca vai perder batalha nenhuma para inimigo nenhum. Glória a Deus. E Cristo nasceu, cresceu, cumpriu sua missão, cumpriu seu propósito, morreu pelas mãos dos infiéis, mas para a glória de Deus Pai, ao terceiro dia ressuscitou e nos libertou da escravidão do pecado. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia. O tempo é curto, mas eu queria fazer algumas observações sobre algumas pessoas da Bíblia. Davi e Urias. Você conhece a história? Davi, ao invés de ir para a guerra, ficou lá no palácio. E todos os guerreiros de Israel foram guerrear as batalhas do reino de Israel. E Davi ficou lá, olhando lá da janela do quarto dele, ou da casa dele. Ele viu uma mulher muito bela, tomando banho. E ele a desejou, mandou chamar, a possuiu. E como todo mundo sabe, ela engravidou. E ele, para não ser descoberto, arquitetou um plano para que
o marido voltasse da guerra, Urias voltasse da guerra, se deitasse com a sua esposa e ficasse parecendo que a gravidez dela seria do marido e não do rei Davi. Só que Davi se deparou com um homem honrado, com um homem digno, que não teve coragem de ir se deitar com a sua mulher enquanto seus amigos estavam lá no frio e no quente da guerra. E ele não foi deitar. Davi, desesperado, pensou: preciso matar esse cara para eu não ser descoberto. E ele vai, faz um plano lá, manda Urias para frente da guerra e Urias morre. Para que ele não fosse descoberto no pecado dele. O que é que aconteceu, queridos? Água de coco, apóstolo. Nem Salomão, em toda a sua glória, tomou uma água de coco no púlpito. Louvado seja Deus por esse ministério próspero e que Deus prospere mais ainda. Mas, queridos, diante desse relato, dessa história, qual foi o problema de Deus com Davi? Você sabe que Davi pagou um preço alto por isso. Mas qual foi o real problema de Davi? O problema de Deus com Davi não foi porque ele possuiu a mulher de Urias. Porque está escrito, Deus já tinha avisado, que o rei poderia possuir a mulher que ele bem entendesse. Está escrito isso. Deus avisou. Então, o problema de Deus com Davi não foi porque ele possuiu a mulher do outro. O problema de Deus com Davi foi porque ele, ao se deparar com uma gravidez, ele não quis assumir a sua responsabilidade com a sua paternidade. Ele poderia, queridos, ele poderia possuir a mulher. Não seria um ilícito à luz da lei da época. Mas ele se tornou um ilegítimo naquele ato. Quando ele, a despeito de ter praticado o ato, a despeito de exercer um direito que era dele de rei, de possuir a mulher que ele bem entendesse, ele foi ilegítimo porque ele não assumiu a sua responsabilidade de pai e quis transferir essa responsabilidade para outro homem. E esse, queridos, é o problema desse tempo. Essa falta de Davi é a falta de muitos homens de hoje. Não querem assumir as suas responsabilidades, mas querem exercer os seus direitos. Era o direito do rei possuir a mulher, era direito do rei, mas era dever dele assumir a responsabilidade do filho que ele gerou e que ele não quis assumir. Muitos homens hoje em dia querem exercer os seus direitos de marido, de mandante, que manda na casa. Como algumas vezes eu já ouvi alguns falarem, quem manda sou eu. Não, querido. Paternidade não é mandar, paternidade é se sacrificar por quem você ama. Então o problema de Deus com Davi não era possuir a mulher do outro, o problema de Deus com Davi era não ter sido homem suficiente para assumir a responsabilidade do filho que ele tinha gerado. Então, por isso que nós vemos das duas faces de uma moeda. De um lado tem direito, mas de outro tem responsabilidade. Exerça o seu direito, sim, de homem, de marido, de sacerdote, mas cumpra com a sua responsabilidade também nessa mesma posição. E aí nós vamos entender por que Davi chorou amargamente. Porque Deus disse para ele: olha, esse filho que está no ventre dessa mulher, ele não vai nascer, ele vai morrer. E aí Davi se ajoelhou, Davi se lançou ao chão, chorou copiosamente, clamando a Deus por misericórdia, porque ele sabia que ele servia um Deus de misericórdia. Mas Deus não voltou atrás e o filho morreu. E ele chorou amargamente, porque ele entendeu, veja só o que eu vou dizer para você, ele entendeu o dano que causa um homem que quer exercer o seu direito, mas não quer exercer sua responsabilidade. Homens que não exercem, não assumem as suas responsabilidades, são homens que causam danos e geram morte. Foi Deus que matou a criança ou foi a responsabilidade de Davi? Entenda isso, querido.
Todas as vezes que eu e você, como homens, como sacerdotes, como maridos, como pais, não assumimos a nossa responsabilidade em toda a sua extensão, nós estamos causando problemas para a nossa família. Problemas. E quem sabe, a depender do nível de responsabilidade que não está sendo assumida, até morte está sendo gerada. E aí você vai entender uma coisa, quando você lê sobre a genealogia de Jesus, olha só o que está escrito. Lá no finalzinho do capítulo 1, quando Deus faz a genealogia de Jesus, diz assim: Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Deus honrou Urias por causa do pecado de Davi. E Urias entrou na genealogia de Jesus sem ter nenhuma relação sanguínea, profética com a genealogia de Jesus. Mas por causa da irresponsabilidade de um homem, ele acabou entrando porque ele foi mais honrado do que Davi. E Deus olhou e disse: eu tenho que botar o nome desse cara na genealogia do meu filho, porque ele é um homem honrado. Glória a Deus. Um outro relato aqui para você, querido. Um outro exemplo para você de como o inimigo, entendendo o poder que há num pai posicionado que transfere para os seus filhos. Tá falhando? Num pai posicionado que sabe transferir para os seus filhos o seu legado profético, sacerdotal. O inimigo, sabendo disso, ele atuou muitas vezes para tentar frustrar os planos. E aí nós vamos ver, por exemplo, na história de mais uma vez Davi com seu filho Absalão, agora um outro filho. Você conhece a história? Um filho, por causa do pecado dele, Deus disse que iria pagar um preço muito alto na família dele. Um filho possuiu a filha, que era Aminon, possuiu Tamar, né, pastor? Pastor que é bom de lembrar de nome, Tamar, né? Aminon possuiu Tamar. Absalão ficou revoltado com aquilo, quis matar Aminon. Mas ele não podia matar, porque ele também seria morto. Então ele esperou que o seu pai tomasse uma providência e nunca tomou. E ele guardou essa mágoa do pai. E aí ele usurpou o trono, Davi fugiu. Quando Davi voltou, durante a fuga, houve uma guerra. Veja só, queridos, o quanto a nossa irresponsabilidade como homens e pais pode causar desastre no meio da família. Houve uma guerra entre o pai e o seu filho. Absalão saiu com todo o exército para ir atrás do pai, para matar o pai. E aí Absalão morre na guerra. Olha o que acontece. A Bíblia diz lá em 2 Samuel 18:33 que quando Davi soube da notícia da morte de Absalão, aquele filho que o desonrou, aquele filho que tentou matá-lo, aquele filho que foi até uma guerra com ele, quando Davi soube da morte desse filho, ele clamou: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Ele lamentou de forma amargurada a perda do seu filho. Muitos de nós, queridos, também, quando perdemos um filho, perdemos um ente querido, também choramos de forma amargurada. Mas tem um outro relato na Bíblia muito interessante também. Olha só, Jó, quando soube que seus filhos morreram, ele disse: o Senhor Deus, o Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba a diferença de atitude? Olha só. Qual o motivo de respostas tão diferentes para eventos semelhantes? De um lado, Davi chorou de forma amargurada. De outro lado, Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Consciência.
Jó era o pai que zelava pelos seus filhos, sacrificava por eles, investiu sua vida neles, e quando eles morreram, ele sabe que fez o melhor por eles enquanto em vida. Jó era um modelo de pai bíblico. Que ele sacrificava, que ele orava, que ele ensinava, que ele jejuava, que ele celebrava, ele tinha comunhão com seus filhos, ele cuidava dos filhos. Ele era um modelo de pai bíblico. E o mesmo Deus que ele servia, os filhos deles também serviam, os filhos dele. Então, quando os filhos morrem, ele está tranquilo, porque ele sabe que ele fez o papel dele. Ele sabe que ele transferiu para os seus filhos aquilo que Deus mandou ele transferir. Ele não tinha pendência. Por outro lado, queridos, Davi, embora tivesse o coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos filhos. Liderou uma nação, mas não conseguiu liderar o seu lar. Derrubou Golias, mas não conseguiu derrubar as muralhas relacionais dentro de casa. Foi o maior rei da história, mas o pior pai da Bíblia. Ele quis morrer pelo filho, pois nunca viveu para ele. Amor fora de tempo e gritou quando o seu filho nunca mais podia ouvir. O homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus amava. O homem que amava estar na presença de Deus. Mas a nossa espiritualidade, queridos, não define a nossa paternidade. São escolhas, são decisões que são feitas. É por isso que nós não podemos medir uma pessoa apenas porque ela frequenta um culto. Nós não podemos medir uma pessoa apenas se ela jejua muito, se ela ora muito, se ela lê muito a Bíblia, se ela fala bem. A gente sabe se essa pessoa, se esse pai é um pai bíblico, é um pai que cumpre o seu papel, é um pai que é fiel na sua paternidade, de acordo com a Bíblia, em como ele lida com seus filhos e só dessa forma. Um outro relato para você. E aqui para mim, queridos, tá tenso, né? Não dá para fazer um fundo aqui no piano, meu apóstolo? O negócio está meio pesado. Só se der. Um outro relato aqui, para mim, talvez uma das mais absurdas. O comportamento de um homem que reflete o comportamento de muitos homens de hoje. De muitos pais de hoje. É um relato do rei Ezequias. Você sabe quem foi o rei Ezequias, querido? Foi um dos um dos reis que mais fez a vontade de Deus. Você vai ler a história de Ezequias, é lindo, querido, de como ele amava o Senhor. De como ele fazia a vontade de Deus. De como ele agradava o coração de Deus. De como ele combatia o pecado na nação de Israel. Era lindo, querido. E Ezequias tinha tanta moral com Deus, querido. Tanta moral com Deus. Que ele não teve problema nenhum de que quando ele estava doente, quando ele tinha um decreto de morte, ele não teve problema nenhum de virar para Deus e dizer assim: Senhor, lembra do que eu fiz por ti. Sabe aquela frase que alguns costumam utilizar por aí? Se tenho crédito no céu contigo. Pois Ezequias fez isso com Deus. Ele disse: Senhor, lembra do que eu fiz por ti. Ezequias era o cara. Em outras palavras, Ezequias estava dizendo para Deus: Senhor, eu fiz tanta coisa para ti. Eu lutei as tuas guerras, Senhor. Eu mostrei para esse povo aqui que só existe um Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Que não existe Deus igual ao Senhor. Tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz, Senhor. E o Senhor vai me deixar morrer dessa doença? A Bíblia diz que naquela hora, imediatamente, Isaías estava saindo da casa de Ezequias.
E Deus manda Isaías voltar. E disse: Isaías, volta lá. Volta lá porque ele está me fazendo lembrar que ele foi um servo fiel. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Deus não se esquece dos seus servos fiéis. Deus não abandona os seus filhos. Deus nunca vai trair aqueles que fazem a sua vontade. Nunca. Na mesma hora, Isaías volta lá, por ordem de Deus. O decreto era de morte. Era uma doença mortal, que ele teria pouco tempo. E Isaías diz uma coisa para Ezequias. Diz assim: Ezequias, eu estava saindo lá, e Deus mandou voltar e dizer para ti que tu vai ser curado dessa doença e que tu ainda vais viver mais 15 anos. E assim foi. E eu costumo dizer que Ezequias era tão enxerido que ele disse assim: Senhor, eu vou fazer uma prova contigo. Vou fazer uma prova contigo se o que tu está me prometendo, se eu vou mesmo ser curado, se eu não vou morrer dessa doença, eu vou fazer uma prova contigo. E ele diz o seguinte: é possível o sol retroceder? Pois se o que tu estás me prometendo, Senhor, é verdade, que o sol retroceda 10 graus no relógio de Acais, era um relógio da época. E a Bíblia diz que assim foi, o sol retrocedeu. Existem, inclusive, alguns estudiosos que dizem o seguinte: você sabe que tem um ano bissexto, né? De 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais. E esses estudiosos dizem que por causa desse retrocesso de 10 graus naquela época, e mais um episódio que aconteceu lá com Josué, e que ele disse: ó, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol parou para que aquele homem pudesse guerrear as guerras do Senhor e vencer. E por causa desses dois episódios, alguns estudiosos dizem que esse um dia a mais, de 4 em 4 anos, é para compensar aqueles dois episódios em que o sol parou. O meu e o teu Deus faz o sol parar, querido. E isso é por fé. Ah, eu não acredito nisso. Tá bom, querido. É só para quem crê mesmo, não é para quem não crê. Mas veja, esse homem que era ousado na fé, esse homem que guerreava as guerras do Senhor, esse homem que era ousado de dizer: Senhor, eu trabalhei para ti, Senhor, tu vai me deixar morrer? E foi curado. 15 anos a mais na história dele. Ele gerou um filho chamado Manassés. Quando ele morreu, esse filho chamado Manassés assume o trono. E você vai lá ler o texto e vai ver a história de Manassés, querido, e você vai descobrir uma coisa que não faz nenhum sentido se nós não entendermos o que está escrito bem aqui embaixo. Vou já explicar para você. Quem foi Manassés? Simplesmente o rei mais idólatra, mais apóstata, mais malvado, mais miserável, que até criança ele sacrificava para outros deuses. Como que um rei adorador, no nível de Ezequias, gera um rei tão ruim quanto Manassés? Como? O que é que explica isso? Olha o que está escrito aqui, querido. Dentro dos 15 anos, quando ele já estava curado, chegou uma delegação da Babilônia em Israel. E eles foram e viram tudo que tinha no reino, e Ezequias se gabando do reino, da pujança do reino, dos tesouros do reino, do tamanho do reino. Ele mostra todos os tesouros para aquela delegação da Babilônia. E aí Isaías vai lá com ele e pergunta: o que foi que eles viram? O que foi que tu mostrou para eles? Ele disse: eu mostrei toda a beleza do meu reino, todo o tamanho, toda a pujança. E aí Isaías vira para ele e diz o seguinte: então disse Isaías a Ezequias:
Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu geraste. Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você sabe o que é um eunuco, querido? Nesse contexto, ele está querendo dizer que os filhos dele seriam castrados para servirem ao rei da Babilônia. Então ele diz: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E olha o que esse homem, olha o que o homem adorador disse, respondeu diante daquele decreto profético de desgraça, inclusive para os filhos dele. Ele volta para Isaías e diz assim: boa é esta palavra que disseste. Como que ele pode dizer que uma profecia de maldição pode ser algo bom? Como que ele pode dizer que um prenúncio de desgraça, que todo o reino ia ser destruído, que os próprios filhos dele seriam castrados e levados cativos para o reino da Babilônia? Como que esse homem pode dizer que isso é bom? Aí ele conclui dizendo o seguinte: pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha a mente do cara. Ah, não vai ser comigo? Não vai ser durante o meu reino? Então tá bom, não tem problema. Mas o profeta disse que os filhos dele seriam levados cativos e castrados. E ele não se importou. Ezequias era um homem que, apesar de ser um adorador, ele não tinha entendimento de gerações. Ele não tinha entendimento de transferir um legado a uma descendência. Por isso ele gerou um rei como Manassés. Um rei apóstata. Um rei muito mau. Um rei que assava, queimava crianças em holocausto. Será que nós temos homens, querido, como esses hoje em dia? Homens como Ezequias, que até são homens espirituais, mas não entendem que o nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus que transfere de pai para filho a verdade. Eu falei de exemplos do Antigo Testamento, mas como é que essa caçada maligna aos pais e filhos se manifesta no dia de hoje? Preste atenção nesses dados, queridos. 70% dos presos vêm de lares sem pai. Você sabia disso? 71% dos adolescentes que abandonam a escola vêm de lares sem pais. 71% das adolescentes que tiveram gravidez precoce foram criadas sem pai. 63% dos suicídios entre adolescentes acontecem em lares nos quais o pai era abusivo ou ausente. São dados estatísticos, dados oficiais. 80% das crianças com doenças raras são abandonadas pelo pai. Queridos, quando eu li esse dado aqui, eu chorei, eu não aguentei. Eu pensei, meu Deus, como que um pai pode abandonar um filho? 80% das crianças com doenças raras são abandonadas pelos seus pais. 81% dos estupradores declaram em entrevista que tiveram pais abusivos ou ausentes. 81% dos estupradores, ou o pai foi abusivo ou foi ausente. 85% das crianças que tiveram pais ausentes tiveram agudo transtorno de comportamento que levou a uma doença mental. 11 milhões de famílias no Brasil são formadas por mães solteiras, mães solo. E sabe o que é pior? 57% dessas famílias vivem abaixo da linha da pobreza, porque um homem não assumiu a sua responsabilidade.
Queridos, aqui está o tipo de pessoa que Deus escolheu para transformar o mundo, os homens. E óbvio, as mulheres fazem parte desse projeto. Mas você raramente vê uma mulher revolucionando uma época. Não é porque ela não é capaz, é porque o propósito não é dela, esse propósito não é para ela. Deus chamou os homens para transformar a geração. Mas olha aqui, querido. Crianças que crescem sem a presença do pai se tornam adultos com baixa autoestima, têm dificuldade nos relacionamentos, têm problemas de comportamento, têm dificuldade na escola, dentre tantos outros problemas. Só em 2022, para acabar as estatísticas aqui, só em 2022, mais de 163 mil crianças foram abandonadas pelo seu pai, ainda no útero materno. A mulher ainda estava grávida e o covarde foi embora. Só em 2022. 2023, esse número aumentou para 172 mil crianças. E eu queria chamar aqui o pastor Juscelito, que ele vai dar um testemunho breve para você sobre para que foi que o Senhor nos chamou, queridos. Para sermos pais de uma geração que vai revolucionar o nosso tempo. Enquanto muitos pais estão abandonando, querido, o seu chamado, a sua responsabilidade, o pastor Juscelito vai dar um testemunho rápido aqui para você. Boa noite, irmãos. Boa noite, Senhor. Me chamo Juscelito. Me chamo Juscelito. Sou pai do Diego, pai do Juscelito Filho e pai também do Jonas. O Jonas é o meu filho adotivo. Hoje ele tem 4 anos. Não sei se dá para o irmão colocar aí atrás da foto. Dá para colocar? Ele vai colocar daqui a pouco. E a Bíblia diz, irmãos, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou como filhos adotivos. Quem sabia que eu e você recebemos a redenção através de Cristo para sermos filhos adotivos? Quem já tinha lido isso aqui na Bíblia? Então eu e você somos frutos de uma adoção através de Cristo Jesus, meu irmão. Amém? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das mesmas promessas de Deus. E no início de 2020, no auge da pandemia, nós estávamos fazendo um trabalho de entrega de cestas básicas, ele numa Macapaba, e eu encontrei com o meu filho adotivo, o Jonas. A prima dele viu a gente entregando cesta e pediu: vocês são da igreja? Eu falei: somos. É porque minha avó pediu para pedir uma cesta básica para o senhor. E aí eu fui lá ver se era verdade ou não. E quando ela abriu a porta, eu dei de frente com o Jonas, ele estava sentado, gordinho, branquinho, e Deus falou comigo: cuida dele, porque ele é teu filho. E aquele primeiro impacto, eu disse: Senhor, como assim? Estou vendo esse menino pela primeira vez. Como assim ele é meu filho? Aí Deus falou de novo: cuida dele, porque ele é teu filho. E eu já queria chorar ali, segurei as lágrimas, conversei com a avó. E a partir daquele momento nós começamos a cuidar do Jonas. 2 meses depois mataram o pai dele, o pai biológico. Eu não cheguei a conhecer, porque ele tinha fugido daqui para ir para outro município. E foi muito complicado a adoção dele, porque ele passava muita necessidade. Então, quando ele ia lá para casa, a gente tinha que trabalhar a questão da alimentação, porque tudo que ele via, ele queria comer. E a gente entendeu que ele passava muita necessidade. E a gente começou uma reeducação alimentar. E hoje ele está com 4 anos de idade. É um garoto inteligente demais. Irmãos, o negócio é tão forte que até o furo que eu tenho na orelha aqui do lado esquerdo, ele também tem. E o meu filho biológico não tem, ele tem. Mas o que é que eu queria deixar para os irmãos?
Você é fruto de uma adoção feita por Deus através de Cristo Jesus. Você sabe quantas crianças tem no Brasil para ser adotadas hoje, irmãos? Aptas para adotar? São mais ou menos 5.000 crianças. Sabe quantos evangélicos nós somos no Brasil hoje? Mais ou menos 64 milhões de evangélicos, segundo o último censo de IBGE de 2022. Só nós, evangélicos, nós darmos conta de acabar com a orfandade no Brasil, irmão. Apareceu aqui a foto dele? Tudo flamenguista, glória a Deus. Aleluia. Oi, se ele tinha 1 ano, hoje ele está com 4 anos. É Jonas de Jesus, a gente colocou o nome dele de Jesus, não tem como ele fugir, irmão. É de Jesus. Você sabe quantas crianças crianças e adolescentes estão aptas a serem adotadas aqui no estado do Amapá? 14 crianças. Nós temos 124, se não me engano, crianças e adolescentes que estão em abrigos, mas só 14 estão aptas à adoção. Sabe quantos evangélicos nós somos no Amapá? Mais ou menos 180 mil. Há um clamor que está vindo das ruas, irmãos. Há um clamor que está vindo dos orfanatos. Crianças esperando pelo lar. Crianças clamando por um pai, clamando pela mamãe. Você sabia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era filho adotivo de José? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve um pai adotivo aqui nessa terra. Deus podia fazer só com Maria? Sim ou não? Quantas mães não criam sozinhos seus filhos hoje? Mas há um princípio de paternidade que nós estamos aprendendo aqui essa noite. Deus não quer usar só as mulheres, Deus quer usar os homens. E a minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela 24 anos atrás, ela já tinha um menino de 1 ano e 8 meses. O Diego, meu filho mais velho. Ele não é o meu enteado, ele é meu filho. Eu adotei ele como um filho. Morro por esse menino. Reconheço ele como um filho, ele me reconhece como um pai. Mas a gente teve muito conflito. No início de eu entender sobre paternidade. E a palavra que Deus me deu em cura de paternidade foi a palavra de José. Quando José descobre que Maria está grávida, mas a Bíblia diz que ele, sendo justo, ele deixou Maria secretamente. E quando ele estava ponderando acerca dessas coisas, o anjo foi lá e revelou: cara, não tenha medo de assumir Maria como tua esposa, porque ela está grávida do Espírito. Glória a Deus. E esse menino que ela vai ter, eu te escolhi para ser pai dele. Glória a Deus. E eu estava brigando com Deus nessa época porque eu estava resistente a receber ele como meu filho. E Deus disse para mim: assim como eu escolhi José para ser pai de Jesus, eu te escolhi para ser pai do Diego. Glória a Deus. Realmente ele não vai ter a cor dos teus cabelos, ele não vai ser parecido contigo, porque esse era o meu questionamento. Mas Deus, esse menino é meio japonês, é esse do lado esquerdo aqui, a camisa do Flamengo verde. Hoje esse menino é um adorador, irmão. Aleluia, Senhor. Aquilo que eu queria ser, Deus fez nele. Eu queria saber tocar violão, cantar. Esse menino toca, canta muito bem. É um adorador, um tangedor. Nasceu a filha dele agora, dia 3 do mês passado. Eu sou avô já. Glória a Deus. E às vezes eu fico olhando para ele e falei: Deus, se eu não tivesse entendido e sido curado em paternidade, onde esse menino estaria? Estaria nas estatísticas que o pastor Leandro acabou de mostrar para nós agora. E naquele dia orando, brigando com Deus, dizendo: Deus, como é que eu vou amar esse menino? E Deus disse: assim como eu escolhi José para ser pai de Jesus, eu te escolhi para ser pai do Diego. Eu não sei, irmão, qual é a sua história em paternidade, mas o que eu sei é que Deus planejou esse tempo, planejou essa noite. Não é só para trazer informações, irmãos. É para trazer uma transformação na sua vida como pai, como marido, como cidadão do céu. E eu entendi que a adoção é uma mudança de destino.
Porque em Colossenses diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transformou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A adoção é uma mudança de destino, irmão. Qual era o meu destino? Qual era o seu destino eterno? Era o inferno. Mas Deus, através de Cristo Jesus, nos adotou e nos fez filhos e nos fez herdeiros e co-herdeiros das mesmas promessas de Deus. Foi através da adoção que o Senhor mudou o nosso destino eterno. Do império das trevas, de escravo, de governado, como o apóstolo Ronélio disse para nós aqui, de governados para ser governante do céu. Então, eu não sei qual é a sua história, mas você foi adotado. E para encerrar, para que o pastor Leandro continue, e daqui a pouco nós vamos estar orando. Em Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos evangélicos, irmãos. Não é dos crentes, não é dos católicos, é dos filhos de Deus. Glória a Deus. Aqueles que foram lavados, que foram adotados. E sabe, irmão, a adoção é um ato de amor. Porque ele nos amou primeiro. Quando eu pensei que eu amava a Deus, eu entendi que não, ele me amou primeiro. Então, não sei se você também, quando começou a namorar com a sua esposa, você teve que receber um filho que não era seu. Tem alguém aqui corajoso para levantar a mão? Você tem nessa mesma... Eu quero dizer para você que também tem um filho que não é parecido com você, que não nasceu, que não vai ter as suas características. Eu quero dizer para você, essa Deus escolheu você para ser pai dessa criança. Glória a Deus. Então não rejeite. Não veja ele ou ela como uma enteada, veja ela como um filho ou uma filha que o céu te confiou. Amém? No nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, Tom. Glória a Deus. Obrigado, pastor Juscelio. Deus nos chamou, queridos, para vivermos a paternidade dos céus. E eu vou caminhando para o final, para a gente concluir. Travou aí, irmão. E o que é que a Bíblia diz, queridos, a respeito dos filhos? Herança do Senhor são os filhos. Antigamente eu não tinha um entendimento correto sobre essa palavra, herança. Herança eu tinha um entendimento como se fosse um presente. Os filhos são um presente do Senhor. Mas quando eu fui ver o original dessa palavra, herança significa propriedade. Então o que a Bíblia está dizendo é, perdão, que propriedade do Senhor são os filhos. Glória a Deus. Os meus e os seus filhos, queridos, e você que ainda vai ter. Você vai cuidar de filhos que são do Senhor. Amém. O fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são a recompensa de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Você sabe o que é isso, querido? É para mostrar que não devemos ser como Ezequias, que não se importa com a próxima geração. Os filhos que são propriedade de Deus, eles são para serem lançados como flechas. Você prepara o ar, você puxa e lança. Com todo o vigor, com toda a força, com todo o conhecimento, com toda a verdade implantada no coração dele. Glória a Deus. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que os enche deles a sua aljava. Existe uma bem-aventurança, querido, para quem tem filhos e os lança profeticamente, porque está cumprindo o propósito de Deus, que é um Deus de gerações, que é um Deus geracional. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Qual é o papel e a responsabilidade do homem e do pai nesse contexto? Modelar Jesus. Jesus é o nosso modelo e eu já estou encerrando aqui, queridos. Mas eu não tenho como encerrar sem falar. A gente não vai falar só dos problemas, a gente precisa falar qual é o nosso papel.
Qual é a nossa responsabilidade como pais, como homens na família? Primeiro, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor que a Bíblia fala, querido, é um amor sacrificial. Não é aquele amor de receber as benesses de um casamento. Ao contrário, o amor que Deus nos ensinou a amar, que Cristo nos ensinou a amar, é aquele amor de morrer por quem se ama. Primeiro deve, então, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você não vai conseguir cumprir o seu papel sacerdotal e profético de preparar uma nova geração se primeiro você não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que esses homens que abandonam as suas esposas grávidas, eles estão fazendo exatamente o contrário disso. São homens orgulhosos, gananciosos, que só pensam em si mesmos. O homem que tem coragem de largar uma mulher grávida, gera um filho nela e some e desaparece. É um homem que não conhece o amor de Deus. É um menino. É uma criança que não amadureceu. Segunda responsabilidade do homem, ser um homem irrepreensível, honrado e fiel. Um homem irrepreensível. Outro dia eu fui buscar o sentido real dessa palavra. E eu me impressionei, porque é tão evidente. Quem é o homem irrepreensível? É aquele homem em quem não se acha motivo de repreensão. É um homem de quem não tem, um homem sobre quem não há o que se falar. Sabe aquele cara que diz assim, aquela pessoa que você conhece e diz assim, rapaz, não faz negócio com esse cara, não. Esse cara aí é enrolado. Mas a Bíblia nos chamou para sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Deus nos chamou também para sermos homens honrados, homens de honra, porque só um homem de honra assume uma mulher com seus filhos. Homens desonrados vazam, vão embora. E outra é ser fiel. Outra coisa, cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. É papel do homem cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Sabe por quê, querido? Se tu morrer, quem vai cuidar dos teus filhos? O cara não pratica uma atividade física, come tudo que não presta. E morre com 40 anos e deixa o filho órfão. Vai se tornar um pai ausente. Cuide da sua saúde, querido, física. Cuide também da sua saúde emocional. Cuide também da sua saúde espiritual, para você poder transferir para os seus filhos tudo aquilo que Deus tem para derramar através da tua vida. Outra responsabilidade, resgatar a autoridade e a disciplina do lar, o que se perdeu hoje em dia. Hoje em dia tem filho que está na cara do pai, querido, que absurdo. Tem pai, querido, que só falta implorar para o filho, para menino, para com isso, menino. Sabe qual é o pai bíblico? Vou te dizer qual é o pai bíblico. É aquele que olha para o filho já entendeu só no olhar. Não precisa falar nada. Tenho 2 filhos aqui, esse garoto aqui, de 16 anos, e aquele ali de 6 anos que está dormindo já ali. Eles sabem como é que a banda toca. Exatamente. Eles sabem como a banda toca. E eu vou te dizer uma coisa, se necessário for, eu morro por eles. E eles também sabem disso. Mas lá em casa, ordem, disciplina, hierarquia são princípios inegociáveis. Aí a gente começa a entender porque tem marmanjo aí tocando fogo em mendigo no meio da rua. Nunca conheceu disciplina dentro de casa. Você quer ter filhos honrados, ou filhos prósperos? Implante a disciplina e a ordem dentro da sua casa. E você nunca vai chorar por um filho morto ou na penitenciária. Outra responsabilidade do homem, assumir a responsabilidade de sacerdote. O sacerdote é aquele que ensina. Durante muito tempo, foi pregado, foi ensinado que é a mulher que tem que ensinar os filhos. Não, quem ensina os filhos dentro de casa sobre os princípios do reino é o pai.
Outra responsabilidade de ser profeta. O profeta é aquele que comunica a voz de Deus. É aquele que diz, olha, assim diz o Senhor. É assim, é assim e é assim. Glória a Deus. Ser provedor, queridos. A gente precisa falar o óbvio. Quem sustenta a família é o homem, é o pai, não é a mulher. Mas a gente está vivendo um tempo, querido, que a mulher está se matando, está adoecendo para sustentar a família, porque tem um marmanjo que está na frente da TV jogando videogame. Tem que falar o óbvio. Deixa eu te dizer, cara, que a responsabilidade de sustentar, de botar comida no prato, na mesa da tua família é tua. Não transfira isso para sua mulher, não seja covarde. Ah, mas a mulher não pode trabalhar? Claro que pode. Que ela não pode só ela sustentar a família, porque essa responsabilidade é minha e tua. Mas é impressionante, queridos, como está hoje em dia. A gente tem que falar o óbvio. O óbvio. Protetor. Também é missão do homem proteger a família. Outro dia houve uma conversa. Tinha um casal que estava num hotel. E aí aconteceu uma situação. O filho, o adolescente, foi no carro buscar um negócio. E aí estava tendo uma batida policial. O policial chegou apontando arma para o menino. O menino moreninho, achou que era vagabundo. Levanta a mão, não sei o quê. Abordou o menino e tal. Aí o menino voltou pálido lá para o quarto do hotel e falou lá no quarto, olha, aconteceu isso, isso, isso. A mãe tirou a roupa, aí, peraí que eu vou lá. E foi lá resolver um assunto que era para o homem e proteção, querido, é papel do homem. Mas o cara, desculpa, gente, mas a gente precisa falar. O cara tá gordo, sedentário, não faz uma atividade física, não tem força para nada, tá sem energia, tira e sento. Vai proteger o quê, irmão? Vai proteger o quê? Tu não consegue se proteger, cara. Vai proteger quem? Liderança. Liderança e ensinar os filhos, é não poupar os filhos dos problemas da vida. São dois problemas dos pais de hoje em dia. Não exercem mais liderança dentro do lar. É a mulher que manda em tudo, é a mulher que resolve tudo. O cara não faz nada, não resolve nada. Eu e minha esposa, nós estamos atendendo um casal que a mulher tá para adoecer, depressão, que não aguenta mais. Porque até problema de carro é ela que tem que resolver, cara. Eu vontade de me perguntar por que tu foi casar com um traste desse? Que nem trocar pneu o cara serve, velho. Que geração de homens é essa? Que nem para resolver um problema de carro o cara presta, a mulher que tem que ir para resolver. Isso é Bíblia, querido. Não estou inventando nada aqui. Enfim, eu encerro. Eu queria convidar você a ficar de pé. Não me leve a mal, querido. Mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para resgatar o nosso papel de transformadores de uma geração. E nós só seremos transformadores de uma geração se nós assumirmos o nosso papel de sacerdotes, de profetas, de protetores, de provedores e de líderes da nossa casa. Aleluia. Mas para concluir, queridos, eu quero dizer para você que esse Pai que nos amou e nos amou primeiro, ele enviou seu Filho. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Pai enviou o Filho. Até no projeto da salvação e da redenção da humanidade, veio de pai para filho. O Pai enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como disse aqui o pastor Juscelito, ele nos adotou. E essa adoção nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite, querido. Não importa o que aconteceu até aqui. Não interessa como foi a sua vida até aqui. Não interessa se
alguns de vocês, ou não sei, não tenha cumprido o seu papel como deveria ter aqui. Mas hoje à noite é dia de mudança, hoje à noite é dia de decisão, hoje à noite é dia de transformação. Se porventura você tem falhado em algum aspecto da sua paternidade, hoje à noite é a sua oportunidade de tomar a sua decisão. E eu quero falar com duas classes de pessoas aqui apenas. Apenas duas. Uma, se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida a Jesus. Você até simpatiza, você já veio no culto, ou você é um convidado que está aqui nessa noite, mas nunca entregou a sua vida a Jesus. Esse pai que enviou seu filho te faz um convite nessa noite para entregar a sua vida a ele. E se assim for, e se você decidir nessa noite entregar a sua vida a Jesus, para você que nunca tomou essa decisão, se você aceitar o convite do filho, o convite do pai e o convite do filho, nessa noite, eu quero te dizer que começa um novo tempo na tua vida. Se há alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus, queria convidar você a levantar sua mão nessa noite. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Hoje à noite é noite de salvação, querido. Hoje à noite é noite do plano do Pai e do Filho se concretizar. Glória a Deus. Glória a Deus. E a segunda classe de pessoas que eu quero conversar nessa noite é se você está afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo, e não interessa o motivo. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas entendeu hoje que Deus te chamou com um propósito de transformar uma geração e gostaria de voltar para a casa do Pai, eu queria convidar você a levantar sua mão se você quer hoje voltar para os braços do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amado Deus, quero te apresentar a vida desse homem que nessa noite levantou a sua mão para entregar sua vida ao Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor entre na vida dele e faça uma transformação que ele nunca mais vai esquecer. Meu Deus, escreve o nome dele no livro da vida e que de lá nunca mais saia para a glória do teu nome. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Aleluia.